belo defensor do cinema brasileiro, eu vou te apresentar. Grande beijo. O cinema nacional bem apreciado você confere aqui, no Cine Brasa. Com a apresentação de Well Prada, as entrevistas mais marcantes, os bastidores e curiosidades que ninguém comenta, o verdadeiro suco do cinema brasileiro é aqui no Cine Brasa. Todos os domingos às 11h30, só aqui no Acesso Channel. Cinema Nacional, é Cine Brasa. Siga no Instagram, @Cinebrasa e não perca as novidades do cinema nacional. Brasa é de Brasil. Nós vamos sorrir. Sorriam. Desembarcando em Goiânia, no Goiás, para conhecer o Centro Cultural Marieta Teles Machado, o Cine Cultura. Assim que eu cheguei aqui no Cine Cultura de Goiânia, estava finalizando uma sessão de Manas. Olha o charme dessa sala. E eu bati um papo com o Breno, que assistiu o filme. O que você achou de Manas, Breno? Muito bom, impactante, porque o filme ele vai numa cadência crescente, sufocando junto com a personagem. Até quando estoura todo o que tá acontecendo com ela, segurando. E você acha que vale a pena as pessoas assistirem? Muito arrepiado até agora, é uma história muito potente. Todos os lugares que eu viajo pelo Brasil, eu faço questão de conhecer cinemas como esse, cinemas de rua que incentivam a programação do cinema brasileiro. O Cine Cultura de Goiânia é composto por uma sala charmosíssima, com 64 lugares. Conta com uma programação ampla de cinema brasileiro e o melhor de tudo, com preços acessíveis, inteira R$20 e meia, 10. Ele acabou de ser reformado, está novinho em folha. Se você não conhece, eu sugiro que venha. Ele fica localizado na Praça Pedro Lodovico, mas como ponto de referência maior, a Praça das Esmeraldas. Aproveita, marca aqui qual que é o seu cinema de rua favorito. Soy el agua que mata tu sed. Obrigado. Obrigado. Cultura brasileira, cultura do Brasil, é pela nossa cultura, pelos que acreditam na cultura. Isso é feito aqueles programas americanos de proteção à testemunha. Ali, tudo é feito com muita grana. Aqui, a gente faz mambembe, jeitinho brasileiro. E pra te proteger do Brasil. Vocês estão mesmo a morrer, certo? Claro. Ótimo. O que eu tô fazendo aqui? A quimio nunca deu certo. E esse câncer é inoperável. Então eu resolvi me antecipar, esse filho da... Outra vez, porra! Por que, Gilda? Quantas tentativas? Uma. É tão difícil. A quantidade de antidepressivos que eu tomo, nada é difícil. Parabéns, foi selecionada. São 400 euros. Hoje em dia tem multinacional pra tudo. Até pra morrer. Nossa vida, nossa morte. Eu sou o Amadeu, sou agente funerário. Vai lá abrir a porta. Não. Espera. Podes mandá-los entrar. O que é que você tem? Tumor maligno no cérebro. E tu? É medula espinhal. E qual é a sensação? Morrer vai ser melhor.
quero ir embora enquanto ainda sou eu, sabe? Antes de virar um naco de carne que só grita e sofre. Você achou que eu tava morta? Pensou sortuda ou tadinha? Até que a gente vai ficar pertinho, mas eu fico na de cima. A vista é melhor. É sempre um espaço enorme entre um dia. A vida é feita de transições e a morte é só mais uma. E agora? O que é que queres fazer? Eu te mato! Boa sorte. Beijinhos. Bem, O Prédio Vazio é um filme que se passa na minha cidade. Ele foi um filme escola, então, além de ser um filme de terror, ele também, muitas pessoas aprenderam fazendo ele. E é isso que você falou, eu acho que o brasileiro, ele é apaixonado pelo terror. Nós temos cenários incríveis, lendas incríveis, personagens incríveis. Então o que é que falta para o brasileiro descobrir que aqui também se faz terror e que nós temos histórias boas e que temos um potencial incrível. E tem muitos cineastas fazendo bons filmes, né? Eu acho que cada ano está saindo mais filmes de terror, sempre com uma qualidade melhor. Prêmios internacionais comprovam isso. E cada filme que entra no cinema, que é a grande batalha, a distribuição, a parte mais difícil, você conquista um pouquinho mais de público. Eu acho que é uma estrada longa, mas é uma estrada promissora. As pessoas podem esperar de Prédio Vazio um filme de terror com tudo que o filme de terror deve ter. Sustos, cenas tensas, tem um pouquinho de humor e com uma coisa que só um filme brasileiro pode fazer, que é a identificação. Com um linguajar que a gente conhece, com caras que a gente conhece, com paisagens bem brasileiras. Então eu acho que isso é que faz o Prédio Vazio uma experiência diferente. Pessoal do Cine Brasa, dê uma oportunidade para o cinema de terror brasileiro. Vai assistir o Prédio Vazio no cinema a partir do dia 12, em tela grande, com som bom, que vale a pena. Vejo vocês lá e viva o cinema brasileiro. Cara, pra mim foi muito especial, porque eu sou uma pessoa que consome muito esse gênero. E desde criança eu sou apaixonado por fantasia e horror. E acabou que eu iniciei minha carreira de ator fazendo horror, né? Eu atuei, meu primeiro longa-metragem se chama Noite Amarela, que foi do gênero também. E a partir desse filme, eu abri um leque de possibilidades na minha cabeça. Porque apesar de ser fã, eu mal conhecia as produções de horror brasileiro, sabe? E depois que eu meio que fui iniciado no gênero, né, sendo meu primeiro trabalho, eu comecei a conhecer, né? Eu conheci o Rodrigo Aragão, foi logo depois que eu gravei A Noite Amarela. Eu gravei outro filme com ele, O Cemitério das Almas Perdidas. E esse mundo, assim, pra mim foi uma realização de um sonho, sabe? Porque eu achava tão difícil. Aí quando eu conheci o Rodrigo, quando ele me chamou pra fazer um filme de época sobre vampiros, eu fiquei, nossa, tenho muito que fazer isso. Eu amo terror, né? Fui uma criança esquisita, sinistra, uma adolescente gótica. Então eu realmente estou realizando meus sonhos, assim, de infância. E tem uma diferença muito grande no terror dos outros gêneros, que nos outros gêneros é uma questão... No terror tem uma coisa muito corporal e muito intensa. Então tem aquilo de você ficar sujo o dia inteiro, né? De você pular muro, pular janela, se jogar no chão. Eu li o roteiro e ficava assim, gente, como que eles vão fazer isso? Porque, né, sem querer dar spoiler, né, mas no roteiro estava escrito que tem uma cena que a mulher sai voando e faz um negócio, e eu falei, gente, como que eles vão fazer isso? E ver isso acontecendo é muito legal, sabe, é muito divertido, e eu acho que a maior diferença é essa, você precisa de um preparo, assim. Eu tive acesso à história do Prédio Vazio numa oficina do Prédio Escola que eles fizeram lá no Espírito Santo. Então era uma oficina de interpretação que durava uma semana que o Rodrigo estava buscando atores para o filme. Essas oficinas tiveram de várias
para várias áreas do filme, para produção, para som, para fotografia. Então eu fui tendo acesso aos poucos a essa história, a essa personagem. Na segunda fase eu fui para outros testes e fiz esses testes com outras meninas. E aí, durante esse processo, eu fui tendo mais acesso à história e aos personagens. E aí, quando me chamaram, de fato, para fazer quando eu consegui o papel, fiz crossfit, me botaram a fazer crossfit para preparar o corpo e tal. E ensaiamos, né? Tivemos que assistir vários filmes e tal. E aí, para realmente fazer esse trabalho mental e pegar referência e tudo mais. Mas a gente teve muita liberdade para criar, assim. Eu e o Caio, a gente criou muita coisa e tal, foi muito divertido. A gente fez aquele lance da memória regressa também, né? A gente andava todas as manhãs na praia junto, tentando criar a narrativa desses personagens, como é que eles se conheceram, como é que eles desenvolveram esse romance, né? Porque apesar do filme se passar em 2 dias, a gente queria que na hora que o público olhasse, a gente sentisse a química, sabe? Mesmo não existindo as cenas regressas no roteiro, mas que estaria ali de alguma forma. Então esse caminho foi muito importante pra gente, né? A gente criou tudo isso lá. Cara, pra mim foi muito especial. A primeira vez que eu vi foi na estreia em Tiradentes, né? E primeiro que vem em Tiradentes é maravilhoso, que é um festival lindo, assim, incrível, cheio de pessoas maravilhosas. E quando eu vi, assim, é muito maluco, porque você tem de dentro do filme, da posição de ator, você tá dentro do personagem, então você tem a perspectiva daquele personagem pela obra. Quando você vai pro cinema e assiste como espectador, pra mim era uma coisa muito maluca, porque era muito difícil separar o Caio ator e o personagem, sabe? Às vezes eu ficava, meu Deus, mas eu lembrava disso de outro jeito, mas a experiência de se ver como espectador é maravilhosa também, sabe? Aí os efeitos me surpreenderam muito, assim. Achei o filme muito psicodélico, achei o filme, assim, muito colorido, que foi algo que realmente me impressionou muito, assim, sabe? E principalmente pelos efeitos práticos, porque na hora a gente não tinha muita dimensão de como é que ia ficar, né? Quando eu vi a composição de todas as obras, assim, de fotografia, de arte, de efeito prático, eu fiquei, nossa, é realmente um trabalho muito coletivo, sabe? E cheio de amor, por isso que imprimiu na tela dessa forma. Ai, menino, foi incrível, muito legal, porque, tipo assim, é muito diferente em questão até de ritmo, assim, de trilha sonora, de som. Tem momentos, assim, que tem uma suspensão de som que não tava no roteiro e que ficou muito legal também. Eu acho muito divertido, um filme engraçado, assim, e tem essa questão também, porque algumas pessoas foram assistir o filme e acharam muito divertido, deram muita risada, porque tem esse alívio cômico e tudo mais, mas teve gente que foi assistir e ficou aterrorizada, assim, as pessoas, tipo, amigas minhas que falaram, Lorena, eu não vou ver de novo esse filme porque eu tô morrendo de medo. E é o mesmo filme, só que são recepções completamente diferentes. Vem assistir Prédio Vazio no cinema, que tá maravilhoso, tá estreando no Dia dos Namorados, traz o boy ou a namoradinha e se divirtam muito. Traz o contatinho, vem prestigiar o cinema nacional, vem prestigiar o cinema de horror nacional, que você vai se divertir muito. Bem, eu falo que lançar um filme de terror brasileiro precisa do alinhamento de vários planetas para isso dar certo. E a parte mais difícil é fazer esse filme chegar ao público. Eu sempre quis fazer um Baby Boy, sabe? E filme de terror. Quando rolou esse, eu fiquei, caramba, que massa. As pessoas podem esperar do Prédio Vazio muita diversão, muitos fantasmas e também um estranhamento muito gostoso de se assistir na tela. Cadê os moradores desse prédio? A temporada acabou ontem, todo mundo foi embora. Eu sou praticamente a única alma viva. Acho que o Prédio Vazio é um filme muito brasileiro, com visual bem capixaba. O que acontece no Espírito Santo é algo que acontece em várias cidades do litoral, desse imenso litoral do Brasil. Fazer ele chegar ao público é um desafio, assim. A gente está bem esperançoso que as pessoas se identifiquem e principalmente se divirtam. O brasileiro adora terror. O brasileiro que vai no cinema assistir Annabelle ainda não descobriu o cinema de terror brasileiro. Eu acho que existe um muro, uma grande dificuldade em todas as etapas, mas a cada ano produzimos mais filmes de melhor qualidade. Então acho que aos poucos essas pedras do caminho elas vão caindo, mas não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Eu não acredito
que um filme vai resolver. Eu acho que aos pouquinhos, a cada ano, mais pessoas descobrem que existe esse gênero ser feito no Brasil também, que pode ser legal, que pode ser divertido, que pode ser assustador. E eu acho que o meu grande objetivo com o Prédio é fazer essa aventura assustadora em um cenário que as pessoas conhecem. Porque eu cresci assistindo filmes de terror em outros países, com uma sociedade muito diferente, com casas diferentes, com carros diferentes, com escolas diferentes, com pessoas com caras diferentes. Então, assim, assistir um filme onde as pessoas podem se identificar como nosso país, eu acho que é uma coisa muito, muito bacana. O Prédio Vazio, eu espero que seja uma pedrinha que caia, assim, nesse caminho difícil. O que você tá fazendo aqui? Eu vou pra Guarapari, ué. A gente já não conversou que a minha mãe é problema meu? Olha, eu quero te ajudar no que for preciso. Eu tive um sonho. E eu sei que uma coisa muito ruim vai acontecer com a minha mãe. Eu acho que em Guarapari eu tive a primeira sessão com um público não cinéfilo. E eu percebi que o filme é muito assustador. As pessoas ficaram muito mais assustadas do que eu esperava, na verdade. Eu sou fã de filme de terror, vejo filme de terror há muito tempo, então não tenho muita noção do grau de medo, mas assim, eu acho que esse tema de almas tal, é uma coisa que pega muito as pessoas. Eu acho que eu deveria ter feito um filme sobre isso antes, em vez do 7º. É isso. Algumas pessoas vão no cinema e acham muito engraçado, né? Tipo, porque tem a parte cômica e tal, e se divertem muito. E tem outras que ficam assim, aterrorizadas. Tem uma amiga minha que fala: amiga, eu nunca mais vou ver esse filme de novo, porque tô tendo pesadelo até hoje. E ela fala que ela tá sozinha em casa, ela começa a tampar assim, a visão periférica dela pra não ver nada, porque no filme tem isso, né? Que você não vê fantasma olhando na cara de frente, você vê pelo lado, né? São várias reações diferentes, assim, e é muito interessante acompanhar, né? Ver a opinião das pessoas e tal, mas todo mundo sai com uma impressão forte, né? Principalmente eu percebo um estranhamento enquanto linguagem. Porque eu acho que o cinema brasileiro ele vai muito para um viés muito ultra-realista, político, né? E eu acho que o Prédio Vazio é uma curva muito diferente do que se faz assim. A artesania que o filme é feito traz esse estranhamento que rola um interesse a mais, sabe? Nossa, tá estranho isso, eu não consigo identificar muito bem o que é que está sendo usado, mas alguma coisa ali que o público percebe que tem uma atmosfera fantástica, não só no enredo, mas na forma prática que é feito também, sabe? A minha mãe, ela chama Marina. E ela tinha ficado nesse prédio aqui, nesse andar. A gente veio procurar ela. Vocês invadiram um prédio, eu vou chamar a polícia. Esse apartamento é meu! É seu, é? Você gosta de cruz, né? O Prédio, ele nasceu com essa ideia de ser filme-escola. Foram 280 vagas em todos os setores, desde captação de som, fotografia, interpretação, direção, produção, figurino, maquiagem. E os alunos que se destacaram, nós contratamos, e 50% da equipe foi formada por essas pessoas. Mapear essas pessoas interessadas em cinema é muito importante para mim continuar produzindo no estado que eu nasci. Essa oportunidade de presenciar um set na prática e principalmente o intercâmbio entre profissionais com mais experiência e jovens foi uma coisa muito boa pro filme. Eu, por exemplo, a mim era emocionante ver a Lorena contracenando com a Gilda, que é uma mulher, para mim a Gilda é a rainha do terror brasileiro, assim, uma experiência muito grande, e poder ter essa troca foi muito, muito bacana. Todos nós nos sentimos felizes, assim. Meu primeiro filme urbano, e eu acho que a gente arriscou algumas coisas que eu gosto muito, de uns efeitos artesanais que seria dos primórdios do cinema, como usar miniatura para fazer o prédio. Tem cenas que o céu é feito de algodão, tem momentos que o mar é feito de plástico. Eu não sei até quando o público reconhece isso, mas eu acho que o público sente alguma coisa diferente. E uma das coisas que eu acho divertida, assim, dediquei bastante tempo a criar fantasmas que estão escondidos. Por vários cenários tem fantasmas escondidos que eu acho que as pessoas... Muitos deles as pessoas não veem, a não ser que eu acho que assisto o filme mais vezes, mas eu acho que isso também gera um
um certo incômodo. Acho que mesmo sem a pessoa conscientemente ver esses fantasmas, acho que ela sente que tem alguma coisa diferente ali. Esse filme, ele tem um take que foi gerado por computador só, que foi feito depois, assim, que eu assisti uma falta do mar, que é uma imagem de um fosso de elevador assim visto de cima. É a única imagem. O resto foi tudo prático. Eu me orgulho de soluções, porque uma das coisas é a gente maximizar um orçamento muito pequeno. Então, assim, a gente teve várias soluções criativas. O fosso do elevador é um canto de um muro, de um terreno do fundo da produtora. A gente não conseguiu construir o cenário do lado de fora do prédio nos fundos, que era um cenário que deveria ser construído, mas o orçamento e o tempo não deu. Aí a gente decidiu fazer a cena do ponto de vista de um fantasma olhando pela janela. Então é uma janela colorida. E ficou uma cena bonita, que eu gosto, assim. A grande coisa do filme, e isso eu percebi nas primeiras sessões, eu fiz uma sessão teste, perguntei, é as pessoas acreditarem no prédio. Eu acho que esse era o grande desafio. Porque nós não filmamos em um prédio. Não tem nenhuma cena feita em prédio. Por incrível que pareça, ninguém quis deixar a gente filmar em prédio um filme de terror. E esse era o meu principal medo, das pessoas não acreditarem no prédio, mas o público que viu até agora, todo mundo acreditou que um prédio existe. Então eu acho que esse foi o maior desafio. Não foi fazer monstro, nem cenas de ação, que isso é o que eu mais gosto. Eu faço cinema para fazer cenas de ação. Foi muito legal amarrar a Gilda pendurada assim, fazer ela voar, foi divertido. Ela se divertiu, a gente se divertiu bastante. Isso aqui é um cemitério. Agora vocês entenderam onde vocês estão. Você precisa sair desse prédio. Eu, às vezes, penso que eu queria muito ser um diretor elegante, igual Marco Dutra, assim. Mas os meus filmes, as pessoas gritam muito. E uma das coisas que acaba para fazer os atores chegarem nesse ponto é que o diretor acaba gritando também. Mas eu sou um gritador, eu acho que isso faz o ator se soltar também, além de coisas. Que aí tá todo mundo gritando e tem essa catarse. Eu acho que a grande diferença de atuar no terror é que tem uma coisa que lembra brincadeira, lembra quando você é criança, você fica sujo o dia inteiro. E aí é muito assim, você fica sujo o dia inteiro, e aí você berra. Eu vi acho que foi até um tweet uma vez, que todo mundo tinha que ter a oportunidade de abrir a janela uma vez por dia e berrar. E aí eu acho que no filme eu tive, essa oportunidade, aí eu berrei muito, assim. E é muito bom, realmente, é, muito terapêutico mesmo, sabe? Todo mundo devia fazer um filme de terror uma vez na vida. É terapêutico mesmo, né? Você grita ali os demônios. E interessante se perguntar isso, porque eu lembro que quando a gente tava construindo os personagens, o Rodrigo me falou uma coisa super bacana, assim. Ele falou que o Fábio ia ser a mocinha do filme, né? Porque ele queria realmente inverter o clichê. E o Fábio, o personagem masculino desse filme, ser o personagem o sexo frágil e ser o personagem que tem medo, que grita. Ele grita pra caralho no filme, assim, todos os sustos ele grita. Então, quando eu entendi isso, eu percebi, cara, então eu vou investir nesse negócio, sabe? Nesses sustos exagerados, assim, que tem um grito. Eu acho que vai quebrar esse negócio que a gente espera, que o cara vai salvar a mocinha no final do filme, né? E eu acho que foi muito assertivo, assim, ele ter invertido isso, sabe? Principalmente dentro dos clichês dos próprios filmes de terror, barra quase slasher também. Então isso foi muito interessante, sabe? Esse projeto nasceu para ser feminino, eu tinha vontade de fazer isso, acho que meus primeiros filmes eram muito masculinos. Eu tinha vontade de fazer um filme com mulheres fortes. Hoje eu convivo com muitas mulheres fortes e foi feito com todo respeito, assim. E acho que elas tornaram o filme melhor e mais fácil de ser feito. O Prédio é um filme muito feminino, assim, tanto na frente das câmeras quanto atrás. A equipe, boa parte, é feminina. E tem uma coisa muito sobre o amor materno, né? O filme é muito movido pelo amor da mãe pela filha. E da filha pela mãe também, né? É uma coisa sobre também a raiva feminina, a força feminina. A Luna, ela é obstinada, ela é determinada. E ela é muito mais forte do que o Fábio. E ao contrário, né, de principalmente os filmes de terror mais antigos, né? Que tem a mocinha, que é a que mais sofre, né? Que tem até essa questão, né? Que, nossa, sempre as mulheres que sofrem muito mais. Sendo que nesse filme, todo mundo sofre, né? Porque é filme de terror, mas o Fábio, né? Sofreu muito mais, enfim. E aí tem essa inversão, que o Fábio é o frágil, o romântico, né? Enquanto a Luna, ela
tá determinada a encontrar a mãe dela. Então a gente fez essa construção, sabe? Criamos várias coisas, criamos, né, o relacionamento deles antes. Mas que personagem você assistiu para se inspirar? Assisti o Martyrs, aquela cena inicial da menina correndo, quando ela tá, tipo, sem forças, no limite das forças, né? E era pra ter isso nas personagens. A gente assistiu Vênus também. Suspiria, o antigo, o novo. Eu e a Lorena, a gente fez muito isso, né, Lore? De tentar criar um passado desses personagens, né? Porque ali o filme se passa em 2 dias, no máximo, né? Acho que é isso. Então, muito da experiência desses 2 personagens ser contada a partir da situação deles na hora, né? Então a gente teria que criar lembranças para na hora do presente que está sendo filmado, aquele explodir de alguma forma. Eu sempre quis fazer um Baby Boy, sabe? Em filme de terror. E quando rolou esse, eu fiquei, caramba, que massa, que massa. E eu acho que nem personagem, né? Mas um dos atores que eu vi muito, assim, nesse trabalho, apesar dele performar muito a masculinidade pela época, mas que ele foi uma luz, assim, foi o Jamie Dean. Eu sabia que eu tinha ele, até porque ele é uma referência pra mim, mas eu queria fazer ele meio ridicularizado, sabe? Uma coisa assim, quase meio cafona. E eu lembro que em Tiradentes, em algum dos debates do filme, um cara da plateia comparou o Fábio com o Scooby-Doo, o Salsicha do Scooby-Doo. E eu, assim, achei genial, porque não foi o que eu não tinha esse personagem na cabeça, mas depois eu fiquei pensando... Mas eu achei isso muito bom, porque foi meio com a mistura dos dois, assim, sabe? Tinha o Baby Boy, mas era um Baby Boy meio ridículo, assim, aquela camisa florada, meio praeiro, assim, com sandália, sabe? Então eu amei fazer isso. Por que ela tá fazendo isso com a gente? Eu vou até o inferno com você. Seu nojento, seu filho da puta! Tem alguma coisa de lindo aqui. O Prédio Vazio, ele vai... Pera, vai primeiro. Eu acho que o público vai rir muito, vai se divertir muito, mas ao mesmo tempo vai passar uma mensagem incrível, sabe? Que é realmente você olhar as mulheres, e principalmente as mães, com o olhar que elas merecem, sabe? E ver elas de uma forma, assim, não romantizada, sabe? Mas uma forma, assim, até cruel de se falar, mas eu acho que essa crueldade no sentido artodiano fica mais pulsante, assim. E eu acho que isso é maravilhoso, eu acho que é uma crítica muito divertida, principalmente porque é divertida, sabe? Não cabeçuda demais. As pessoas podem esperar do Prédio Vazio muita diversão, muitos fantasmas e também um estranhamento muito gostoso de se assistir na tela. Eu acho que o terror é um gênero, tenho falado muito isso, é um gênero corporal, onde você tem uma descarga de adrenalina e você tem uma descarga de dopamina, de prazer químico no cérebro através de imagem e som. E eu acho que os meus filmes eles são muito brasileiros e eu sempre tentei fazer filmes divertidos. Quero que o público se divirta com meus filmes, com todos os meus filmes. E eu acho que é isso. Tomara que essa bolha cresça. Prédio feio da porra. De onde veio esse dinheiro? Fiz um bico. Pega ladrão! Isso aqui não enche a tua barriga nem por uma semana. Tu não tá precisando de trabalho? É uma ótima oportunidade pra você, cara. E eles pagam bem. Eu não vou fazer balé nem fudendo. Como é que se garante? Dança qualquer coisa, inclusive balé. Eu acho que isso aqui é delicado demais pra mim. Delicado? Balé é tudo menos delicado. Estão botando muita fé em você mesmo pra trazer o Dino Carreira aqui. Você vai ter que dar o sangue. E fazer tudo o que o Dino mandar. Mas tudo o quê? Todo. Eu preciso que você carregue 3 sacos daquele até o topo e de novo. Tudo o que acontece com teu corpo me interessa. Dino, desse jeito você vai matá-lo. Cavalo bravo só fica manso na pancada.
E desde quando que homem quer homem dança balé? Eu danço. Tão bem que estão me pagando. Empurra, vem. Você não merece meu tempo. Quando eu subi naquele palco, meu corpo era maior que eu. O pior inimigo mora aí, nessa sua cabeça dura. Você tinha que ter me contado. Tinha o direito de saber. Cada vez que você volar em um palco, eu volarei. Olha a Ingrid ligando, gente, ao vivo, Ingrid Guimarães ligando. Fala que você tá aqui, que ela vem aqui junto. Entrevista atendia só pra dar aqui, ó. Vem Ingrid, vem aqui Ingrid. Desceu? A Ingrid foi embora. Meu Deus, como é que eu vou te achar, gente? Pessoas, estou aqui com essa mulher maravilhosa. Vamos falar sobre 3 filmes brasileiros com Mônica Martelli. O último filme brasileiro que você assistiu? Eu não tenho mais memória, né, pra lembrar, mas eu acho que foi Ainda Estou Aqui, que eu assisti 4 vezes. Você 4 vezes. 4 vezes é um 4 vezes. É um número bom. Cara, é porque me pegou muito, né, aquela coisa. Um filme que fala sobre muita... Né? Pegou o mundo, né? Pegou o mundo. Então foi... Eu ficava com saudade da família. Então eu fui... Porque eu fui primeiro com a minha mãe, e foi muito impactante. Depois eu levei meu namorado, depois eu levei minha filha. Né? Eu quis levar as pessoas importantes da minha vida pra assistir o filme por diversas razões. Gente, é isso que tem que fazer com o cinema brasileiro, não é? Um filme brasileiro que, se você pudesse ter feito parte, você teria feito. Eu só lembro de Onde Estou Aqui. É muito bom. Não, olha só, minha irmã e eu... Minha mãe é uma peça com o Paulo Gustavo. Eu me arrependo de não ter feito. Eu ia fazer uma participação e não fiz porque a gente queria preservar a Fernanda. A Fernanda ia participar do casamento do filho... do Juliano, filho da Dona Hermínia. Aí a gente quis preservar a Fernanda, que a gente ia fazer o próximo filme. E falei, não sei o quê. Eu acho Minha Vida em Marte são registros incríveis que você tem com ele, né? Lindo, 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 lindo. E se fosse pra definir a tua vida com um filme brasileiro? Definir a minha vida? O momento que você tá agora, com um filme... Não sei, não consigo lembrar. Minha Vida em Marte, meu filme, representa uma época da minha vida, tanto que eu escrevi. Representa uma época da minha vida, época de separação, época de... Você tá mal no casamento, de recomeço, de querer se separar no mundo machista, de nós mulheres temos medo de separar. Isso me representa muito, porque a gente tá sempre nesse medo de separar, medo de ficar sozinha, a mulher vive esse medo, isso me representa. E aí também vive, viu? A gente também vive esse medo. Pois é. Todo mundo vive, né? Eu achei que a gente vivia mais, as mulheres, porque é cobrado muitas mulheres. A mulher, quando não está numa relação, ela é tida como ser faltante. Olha a Ingrid ligando. Ingrid ligando, gente, Ingrid, ao vivo, Ingrid Guimarães ligando. Fala que você tá aqui, Ingrid, que ela vem aqui junto. Eu entrevista atendi só pra dar aqui, ó. Vem Ingrid, vem aqui Ingrid, no backdrop. Você desceu? A Ingrid foi embora. Meu Deus, como é que eu vou te achar, gente? Ao vivo. Tá bom, tá, tô indo, beijo, tchau. Agora é isso, gente. É isso, gente. É isso, gente. Ai, meu Deus. A gente vê você nos stories que a Ingrid acha que às vezes é alguma coisa Mas é isso, tá vendo não, amor, é isso. Ela já me deu perdido. Aqui, ó. Já me deu perdido, agora eu vou ter que achar a Ingrid, não sei onde. Não sei é isso, Mônica Martelli. Obrigado, Mônica. Faço meu caminho. Entrego as encomendas e não dou conta da minha vida mais ninguém. O Cadu, que é o personagem que eu faço, ele é um viajante, um homem com um coração partido. Que foi o que mais me interessou nessa personagem, que é um tipo de personagem que normalmente a gente vê associado à idealização da liberdade masculina. Um homem num barco que foge das preocupações, das pressões do lar. E aqui é o contrário, o barco é a prisão do Cadu. O caminho é torto, navego de atalho. Tô avisando. É um personagem que começa amargurado, duro, defendido, e a partir do encontro com essa mulher que traz uma pureza, que traz um desejo de viver, de sonhar, isso é o que quebra esse homem. Quer saber teu futuro, não? O que tá acontecendo aqui? Senhora Tereza, dona da casa? Aham. É uma homenagem do governo. Homenagem? É, por conta da sua idade. Mas desde quando uma pessoa é homenageada só porque ficou velha? Abordagem de documentos.
Ainda falta 3 A anos. senhora precisa comparecer na prefeitura com urgência. Eu vou ter que andar no catavelho. Mas você não já sabia que tu ia pra colônia? Eu não sabia que era agora. Tem coisa que eu ainda quero fazer. Cadê aquela senhorinha que veio no beiro se lavar? E a senhora? Tá indo fazer o que lá em Taquatioca? Garantir meu lugar no céu. E para que querer dinheiro? Eu vou comprar liberdade antes de ser preso. Será que dá medo de voar lá em cima? Quanto mais medo, melhor. Acho que encontrei o caracol da Baba Azul. Quer saber teu futuro, não? Em Velha Ló tem futuro? É você que acha ele não. É ele que acha você. Você não tem medo da polícia, não? Ninguém pode fazer nada comigo. Deixe ninguém travar seu caminho, não. Dizem que ele tem poder de encanto. Tu vai ver o que tu nunca viu.